Olá, pessoas do meu coração! Hoje a gente tá aqui pra comentar as minhas últimas leituras e é o último vídeo de últimas leituras do ano, né? Então chegamos até aqui. Eu tenho alguns livrinhos pra comentar aqui com vocês que eu li recentemente que não vão ganhar vídeo próprio. Inclusive a minha leitura atual, maravilhosa, eu acho que ela vai precisar de um vídeo próprio, porque o tanto que eu tô sentindo coisas e pensando coisas no decorrer dessa leitura, eu acho que ela vale um vídeo. Mas enfim, vamos lá, a gente tem uma pequena pilhinha, né? A gente tem alguns livros pra comentar aqui hoje e vamos começar. Primeiramente, eu li O Farol, da Emma Stonex, que foi um livro que eu achei numa dessas feirinhas de livro a 10, 15 reais. Então eu encontrei ele, a sinopse me pareceu interessante, ele já estava aqui abandonado na minha estante há mais de um ano, quando eu finalmente peguei ele pra ler, mas está lido. Lido está, e eu gostei muito mais do que eu esperava desse livro, tá? Aqui ele é baseado num caso real, mas assim, baseado bem de longe, tá? De 3 faroleiros que desapareceram e não se sabe o que aconteceu com eles até hoje. Então aqui a gente tem não 2 pontos de vista, mas 2 linhas temporais com vários pontos de vista em cada uma. A primeira com os faroleiros, né? Então a gente alterna entre os 3 pontos de vista, os 3 caras estavam lá do farol. E a segunda com as esposas e outras pessoas que fizeram parte da vida desses caras no presente, né? Já faz 20 anos que eles sumiram e tem um escritor querendo investigar essa história pra montar um livro novo, né? Montar um projeto em cima disso. Então ele começa a entrevistar pessoas que tinham ligação com esses caras pra ter material pra fazer esse projeto. Dito isso, vocês já podem imaginar que é um livro de suspense, né? Meio de mistério, assim. E aqui a gente tem indícios pra criar várias teorias no decorrer da leitura, todas erradas. Mas um negócio que me chamou muita atenção foi o jeito como as reviravoltas da história, podemos dizer assim, são construídas e colocadas. Então tem coisa que a gente ouve falar primeiro no presente, né? No 20 anos depois. E aí quando volta, aquilo é explicado direitinho. Então, essa maneira de contar a história me deixou super interessada. Todos os pontos de vista são interessantes e tem diferenças no jeito que ele é escrito, exatamente pra passar um pouco mais da personalidade daquele personagem. Então isso é um ponto que vocês sabem que eu sempre valorizo muito, que é muito legal quando o autor consegue demarcar essa diferença do jeito de ver, de se comunicar de um personagem pro outro. Eu gosto muito quando isso acontece. E é uma linguagem muito simples, é fácil de ler. No começo eu achei um pouquinho maçantezinha, um pouquinho chato, porque parecia que tava andando muito devagar. Mas conforme você vai entrando na história e prestando atenção nos detalhes, você percebe que cada detalhezinho é importante e eles têm serventia no futuro, mesmo que seja só pra elaborar teorias. Então é um livro que eu gostei muito, é um livro que eu super recomendo, ele é da Intrínseca e ele sempre tá nessas feirinhas, tá? Eu já vi ele mais de uma vez nessas feirinhas, que às vezes ficam em shopping e tal, aquele monte de bancadão cheio de livro. Então, super recomendo, se eu não me engano eu dei 4,5 estrelas pra ele, exatamente por causa desse comecinho que demora um pouquinho a engrenar, mas ainda assim é um livro maravilhoso. Eu tô gostando muito de livros de suspense, investigação, que tem algum mistério ali no meio. Tô ficando bem interessada nesse gênero, né? E eu quero conhecer mais. Inclusive, me recomenda aqui o seu livro de suspense ou mistério favorito, porque quem sabe eu dou uma chance de ler. Volta uma mini sinopse dele aí também. Trazendo espaço para um quadrinho, eu li A Princesa e o Queijo Quente. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu li ele, tipo, de um dia pro outro, assim, né? Esse quadrinho me deixou levemente confusa, porque ao mesmo tempo que existem coisas tipo Nintendo Switch, existem leis completamente misóginas, tipo uma mulher não pode herdar a herança do pai, se ela não estiver casada. Então, tipo assim, sabe, essas contradições. E ele tem uma coisa aqui de realeza, então sabe, fiquei pensativa sobre várias coisas aqui no decorrer dessa leitura. Mas aqui a gente conhece Lady Camembert, que exatamente quando o pai dela morre, ela não queria se casar com um homem, até porque ela não gosta de homem, e aí
pra herdar a herança, eles fazem toda uma tramóia que ela vai viver como um homem, na verdade. Para todas as pessoas da sociedade, ela vai ser um homem, e aí ela precisa se mudar pra um lugar onde ninguém conheça ela, né? Então ela vai pra uma cidadezinha menor e tal, e aí ela conhece a Bri, que é uma princesa. Sim, gente, muitas referências a queijo, tá? Incontáveis referências a queijo. E ela se apaixona, e aí a Bri também se apaixona, só que a Bri acha que é um homem. Então, tipo assim, muitas tretas. E tem duas amigas que fazem parte, né, desse vira um quarteto, e que são, assim, o entretenimento, sabe? A Ricota, a Lady Ricota, é muito o entretenimento, tá bom? Eu adorei, foi minha personagem favorita. Eu acho que eu sou muito ela na vida. E aí, as ilustrações são belíssimas, gente. As ilustrações são maravilhosas. Deixa eu pegar aqui. Pera. É lindo demais. E a autora / quadrinista, né, é brasileira, o que deixou tudo ainda melhor. E é inspirado na história do relacionamento dela. Então, assim, fiquei super apaixonada. E aqui no final tem uma partezinha falando de o caminho que passou o design dos personagens. E aqui, a foto do casamento dela com a esposa dela. E tem que é semelhante ao casamento da Camembert com a Bri. Então, mas não vou mostrar aqui essa ilustração, porque já acho um pouco demais. Eu peguei emprestado com o Tyler, esse quadrinho, e isso me deu mais vontade ainda de ler O Príncipe e a Costureira. Gente, eu tô desesperada pra ler O Príncipe e a Costureira, porque eu acho que é uma vibe parecida. Eu acho que tem uma vibe parecida, pelo menos na minha cabeça, assim, super combina com a Princesa do Queijo Quente. E eu amei a Princesa do Queijo Quente. Então eu acho que eu também vou amar O Príncipe e a Costureira. Então eu quero, por favor, me dê de presente alguém. Obrigada. Agora a gente passa para as coisas que eu li no Kindle, que foram duas. Primeiro eu li o livro dos ressignificados do Acapoeta, e eu já tinha lido alguma coisa desse autor, não me lembro exatamente. E não é um negócio que conversa tanto comigo. Apesar de ter frases bonitas e algumas referências muito legais, o livro dos ressignificados, ele é como se fosse um dicionário. Então, sabe quando você vai olhar o significado de alguma coisa no dicionário? Então, é isso, só que cada verbete, ele tem uma coisa poética, né, lírica. E então, é um livro divertido, tem algumas passagens bem legais. Se eu não me engano, deixa eu olhar a passagem que eu mais gostei, porque ele é dividido em algumas partezinhas. Eu fiz algumas marcações das frases que eu achei mais bonitas, né, e que... ou mais divertidas também, tem algumas que são só bem divertidas. A parte que eu mais marquei coisas foi a mente, e além disso é um livro que tem algumas ilustrações lindas. Eu deixo o Kindle o aplicativo do Kindle no modo escuro, então elas ficam assim, mas com a página branca ela só, tipo, faz parte, né, da página inteira. Foi uma leitura legal, interessante, mas nada uou, é um livro bem rapidinho, até por ser um livro de poema, né? Quer dizer, não sei se posso chamar poema, já que ele tem essa coisa de serem verbetes, mas enfim, é um livro poético. E tem uma parte que me deixou interessada, é que tem uma das divisões do livro, como se fossem os capítulos, né, é a história de nós dois. E aí, através dessa coisa dos verbetes, ele conta a história de um casal, e eu achei isso muito interessante. É uma maneira muito diferente de contar uma história, né, e talvez se o livro todo fosse isso, talvez com um pouco mais de aprofundamento, eu pudesse ter me conectado muito mais. Então, fica aí, talvez pra quem quiser fazer alguma coisa parecida, né, ou pro próprio autor, caso queira expandir essa parte do livro. Eu achei muito interessante, uma forma realmente bem diferente de contar uma história. Então, foi uma leitura 3 estrelas, nada demais, meio esquecível e beleza. Por último, a minha última leitura terminada foi Não Direi Que é Natal, o conto da Natália Ávila. Então, assim, não baseado, mas é no mesmo universo, podemos dizer que é um spin-off, isso é um spin-off, de Não Direi Que é Amor, que é um livro que eu li recentemente e me deixou completamente apaixonada. Então, ter um continho com esses personagens e tal me deixou super feliz. E eu gostei muito.
Gostei muito de dar continuidade, né? A gente vê que os personagens continuam mesmo, nenhum deles perdeu essência e tal, e deu um quentinho muito grande no coração, sabe? Até pelo conto ser dividido em horas, então é tipo, tal hora aconteceu tal coisa, tal hora, sabe? Então gostei muito de ver Gael e Noelle juntinhos com o Luke e de ver que a Noelle anotou gatinhas. Ai, tudo de bom. Tudo de bom, gente, é a vida que eu quero no futuro, me ajuda a manifestar a vida que eu quero. Inclusive, se você quer ver o que eu achei de Não Sei Que Amor, tem vídeo que eu vou deixar nos cards pra você ir lá assistir, tem um vídeo resenha. Por último, para deixar registrado aqui, a minha leitura atual é Quatro Rainhas Mortas, e já li muito, eu já tô em mais de 70%, e tô muito curiosa, muito interessada. Eu tô fazendo um desafio de leitura essa semana, então eu vou acabar acabando esse livro bem mais cedo do que eu esperava, porque ele é um livro grande, tá? Ele é um livro de 400 páginas, mas a leitura é muito rápida porque você fica muito curioso. Então, assim, tô devorando esse livro. Ele é um livro de fantasia. Tipo assim, eles passam no mundo fantástico, mas o mais importante dele é o mistério. Então tá no título, né? Não tem muito o que dizer. É o título do livro. Mas aqui a gente tem a protagonista, que era ali, que é uma ladra. E ela trabalhava pra um cara que era amigo de infância dela e tinha toda a coisa dos outros ladrões que também trabalhavam pra ele, e aí as coisas roubadas ele vendia na casa de leilão que ele herdou do pai. Então tem toda essa coisa aí de submundo, sabe? Muito interessante, e eu tenho muitas teorias, tá? Tô deixando todas elas escritinhas aqui, o que é um pouco triste, porque caso outra pessoa vá ler depois de mim, né? Tipo, emprestado, e eu tiver acertado as teorias, né, vai ser meio chato pra pessoa, porque eu dei um spoiler sem querer, porque eu também não sabia quando eu escrevi, só vou saber depois. Mas tem uma que é óbvia, tá? Não vou falar aqui sobre, tem uma que é muito óbvia, qualquer leitor de fantasia já sabe que é isso, né? Qualquer leitor de qualquer coisa, na verdade, já sabe que é isso. Mas então aqui eu achei a construção de mundo muito interessante, porque aqui no mapa dá pra ver que a gente tem um país inteiro murado. Então, esse país é dividido em quadrantes, e cada quadrante tem um modo de vida muito específico. Então, inclusive aqui atrás é isso que tem escrito, sabe? É isso que tá aqui atrás, porque essas diferenças culturais, elas são muito marcantes no decorrer da história. E eu achei isso super interessante, tá? Então, tenho certeza que isso vai enriquecer muito o meu processo de escrita de grandes fantasias quando eu estiver trabalhando nesses projetos. Mas eu tô muito animada com os projetos que vem aí, tá? Me aguardem em janeiro, Foi isso, pessoas. Em breve a gente já começa a nossa retrospectiva, então, se eu não me engano, sexta-feira já sai vídeo de melhores e piores leituras do ano. Então se inscreve aqui, deixa seu like, me acompanha nas redes pra você saber de tudo que tá rolando por este canal e por essas galáxias, né? Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!